Olá, pessoal. Sou Fernanda Lima. Vim aqui para iniciar mais um episódio do podcast Permutas Corporativas. Você já sabe tudo sobre permuta? Se não, vem descobrir com a gente. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui, muito centrado no processo de permuta corporativa, e ele vai nos contar um pouco da história empreendedora e vai também falar sobre permuta. Ele é o Luiz, natural de Juiz de Fora, 64 anos, economista pelo JF, formado com 20 anos de idade, começou cedo, casado com a Rosângela, 2 filhos americanos, 4 netos, e ele hoje trabalha com imóvel de locação, incluindo em permuta, já trabalhou com cosméticos, medicamentos, estética, factory, e agora vai nos contar o que o fez quebrar 4 vezes e se recuperar e ser um empresário de sucesso. Bem-vindo, Luiz. Boa tarde a todos, uma grande alegria estar aqui no podcast. Eu vou tentar dar o meu melhor, né, em função daquilo que eu considero que é importante para a vida empresarial e também poder te dar alguns insights que possam te ajudar a, especialmente, não desanimar. É um prazer estar com a Fernanda, com a Trox, nessa tarde de hoje. Muito bom. Então começa contando pra gente aí essa questão de ter se formado em economia tão cedo, né? Como que foi esse processo? Bom, eu nasci já numa empresa, né? Meu pai era empresário desde quando eu me entendo por gente, né? Desde criança. E quando eu era bem novinho, somos 4 irmãos, lá na minha cidade, Juiz de Fora, tinha uma feira livre, dessas feiras que tem nos bairros. E todo domingo meu pai ia comprar as coisas de casa, que era mais barato, né? E a gente era muito pequenininho, meu pai também não tinha uma situação muito boa. E aí a gente ganhava um dinheirinho na hora de ir para a feira. E aí a gente carregava aqueles balai pesado, aquelas coisas, naquele tempo, né, na década de 60. E o meu pai dava um dinheirinho igual para todos nós 4. E aí a gente saía já detectando as bancas que tinham os brinquedinhos e tudo. Só que eu não comprava toda semana. Eu juntava para poder comprar uns brinquedinhos melhor. Então, esse meu instinto de adiar gratificações, que é o primeiro grande lance para você se dar bem na vida. Se você compra tudo que você vê, você está desperdiçando seu dinheiro. Então, o dinheiro é difícil de ganhar e fácil de gastar. Então, desde quando eu era criança, eu já entendi isso. Então, eu gastava 3 semanas para comprar um brinquedinho mais bacana. E nas 2 semanas que tinha, eu esperava meus irmãos cansarem de brincar e ia lá e brincava. Então, isso era um exercício difícil para uma criança, mas importante para desde criança poder entender. Então, quando eu sempre quis ser médico, né? E quando eu descobri o nível de responsabilidade que um médico precisa ter, porque é uma das profissões sacerdotais, eu desanimei. Falei, não, é muita responsabilidade e por muito pouco retorno. Uhum. Não me entenda, não que o retorno seja ruim, mas é muita responsabilidade e pouco retorno. E aí, com o tempo, dentro do negócio, eu falei, não, acho que eu vou fazer economia. E aí, entrei na economia com 17 anos, saí com 20. Então foi assim, Foi rápido. foi rápido, foi um trabalho duro. Mas aí você já enxergava essa economia aí no espírito Com empreendedor, né? certeza. O que aconteceu logo foi que, obviamente, saindo com 20 anos da faculdade, criou um problema muito sério em mim. Ou seja, eu já saí de salto alto, né? Uhum. E sair de salto alto gera um problema. Você sobe numa folha de papel, você quer fazer discurso, pensando que você é alguma coisa. Então, o que aconteceu comigo foi que o, a, a, o sucesso que eu consegui ter propiciaram eu fracassar. Uhum. Mas a medida, a vida te ensina, a vida te dá a medida. Né? Se você não desanimar, se você não desfalecer durante o seu processo, a vida te dá a medida. E foi isso que eu creio que aconteceu. Até achar a medida demorou. Sim. E aí você descobriu algumas coisas que você vai compartilhar com a gente aqui hoje, Aham. né? Por exemplo, qual é a diferença? Vou começar com as perguntas. Qual, no seu entendimento, é a diferença entre empresário e empreendedor? O que acontece é que qualquer pessoa pode ser um empresário. Né? Você, para fazer o curso de medicina, por exemplo, você gasta 6 anos estudando, se você não tomar nenhuma bomba, e mais uns 3 para fazer uma residência e talvez uma pós. Então, quase 10 anos. Aí você pode exercer medicina. Ou se você, por exemplo, sabe olhar
né? Se o sujeito está com a amígdala inflamada, ou se o reflexo dele tá bom, bater um martelinho no joelho, aí você fala assim, eu já sou médico. Isso que acontece com o empresário. Ele abre uma empresa, ele sabe mal ver as amígdalas e bater para ver se o reflexo está bom, ele já diz que ele é empresário. É a mesma coisa do médico dizer que ele é médico só sabendo fazer essas coisas. Ou seja, é um equívoco. Você não é empresário coisa nenhuma, embora você tenha uma empresa. E, obviamente, para você ser empresário, você precisa ser um empreendedor. Isso é uma ciência tão complexa quanto a medicina, quanto a engenharia, quanto a odontologia, quanto qualquer outra ciência. E se você não entende que gasta tempo para você aprender essa ciência, você certamente vai ser um dos 96% de empresas que fracassam em 10 anos no mundo todo. Nossa, esse dado é importante, né? É, Porque é muito comum nós que estamos no universo empresarial ver empresas aí que tinham tudo para seguir, prosseguir crescendo, mas às vezes estaciona, às vezes retrocede, às vezes quebra, né? exato. Porque não entendeu que precisa estar em constante movimento, né? Exatamente. E aí Exatamente. você tem uma fala que você compartilhou comigo que tem a ver com essa questão do empreendedorismo, é uma ciência. Exato. E como toda ciência, depende de muito estudo, de Exatamente. envolvimento ali do empresário, que pode sim abrir uma empresa sem ter nenhum tipo de conhecimento no primeiro momento, mas que para ter uma empresa de sucesso vai precisar desenvolver, né? E E nesse se envolver. momento, e nesse momento eu recomendo você entrar para a Trox, porque na Sim. Trox tem um grande elenco de coaches que vão te ensinar um monte de coisa importante que você precisa aprender sobre o que é ter uma empresa, como relacionar com o cliente, como vender, como organizar a parte administrativa, como desenvolver o produto, mídias sociais, como isso funciona. Então, tem uma enormidade de conhecimentos à sua disposição, como cuidar do seu emocional, né? Tem Uhum. psicólogos, Sim. cuidar do seu emocional. Tem uma enormidade de profissionais qualificados que você precisa. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu não sei se vocês conhecem, mas no Senac tem vários cursos de aperfeiçoamento. A Uhum. primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade, que eu descobri que eu tinha que aprender a bater máquina. Na época não tinha um computador, tinha aquelas máquinas que o teclado da Datilografia. datilografia, que o teclado é igualzinho o teclado do computador, mas eu não podia ser um economista de cata-milho, sabe? Que tum, 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 não funciona. Então eu entrei numa escola de datilografia. Tinha antigamente, não é hoje mais, umas escolas de datilografia, um monte de máquina, você chegava lá, tava... E eu entrei humildemente para aprender os números, as teclas, aprender a datilografar. Eles gastavam uns 3 meses, né, que Uhum. você tinha que aprender as posições e tal, para você realmente datilografar e não ficar catando milho. Depois eu fiz vários cursos no Senac, curso de uma semana. Saía à noite a estudar coisas mais práticas, coisas mais voltadas para aquele momento, porque a universidade ela te ensina, te dá uma panorâmica geral. Mas, infelizmente, no Brasil, todos os nossos cursos superiores, incluindo até hoje, eles têm muita deficiência, Sim. né? Muita desatualização. Então, você tem que estar realmente dentro, se atualizando, se preparando, né? As mudanças tecnológicas que a gente vê hoje em dia são assim gritantes. A cada 5 anos, o conhecimento na área médica, por exemplo, dobra. Então, provavelmente em 5 anos você pode ficar jurássico em várias áreas. E para mim, que já tenho 64 anos, não ficar jurássico é a coisa mais fácil do mundo. Rápido. É rápido, né? Então é muito importante isso. E aí, quando a gente fala dessa questão da inovação, né? Podemos falar assim, Uhum. é, é onde entra aquela história de que o empreendedor não começa e está estabelecido, ele está Não, sempre se restabelecendo. É por isso que as exatamente. empresas podem fracassar, né? Exatamente. Por não ter esse olhar da inovação. E também você falou no nosso bate-papo sobre concorrência, né? É, Quanto isso é importante aí também a gente conhecer enquanto empreendedor. exatamente. A questão da concorrência, muitas pessoas vão assim. Eu já ouvi vários empresários, especialmente em lugares públicos, eles querem assim ser simpáticos, querem assim ser gentis, querem ser politicamente corretos, e aí eles falam assim: não, a concorrência é saudável, a concorrência é isso, a concorrência é aquilo. Deixa eu falar uma coisa com você: eu odeio concorrência. Né? Para mim, o mundo não podia ter concorrência, é uma força
aonde você não consegue vencer ela. Ao menos que você corra na frente dela. Então, um dos principais fatores de fracasso das empresas chama-se concorrência. Então, o seu colega, por exemplo, você tem um negócio, ele consegue um processo fabril um pouco mais eficiente que você a baixo preço. Pronto, acabou o seu negócio. Por que que o Uber deu certo no mundo todo? Porque é mais barato que o táxi. Sim, e desbancou muitos taxistas. Acabou. Né? Onde ele entrou, acabou. Porque ele é mais barato que o táxi. Só por isso. Não é porque você puxa aqui pelo seu celular propriamente dito. Porque se fosse o mesmo preço, você não ia puxar. Você ia na esquina e pegava o táxi. E isso era o que a gente fazia antes. Por que que o Airbnb desbancou os hotéis? Porque é mais barato que os hotéis. Então, todos esses cartéis de preço, eles começaram a ser abalados por causa de preço. Então, concorrência é um perigo. É o maior perigo para o negócio. Você não esquece o cliente, esquece as leis, fica de olho na concorrência. E fica de olho na inovação. Porque o concorrente vai fazer uma inovação e simplesmente o seu negócio acabou. É isso. E mais importante também, talvez tanto quanto, é a questão de separar o financeiro do PJ e o financeiro da pessoa física. Exatamente. Esse é um problema seríssimo que eu vejo acontecer com as pessoas. Um negócio e a sua vida pessoal são coisas distintas. São duas coisas. Quando você abre uma PJ, né, uma empresa, você criou o que a gente chama de personalidade jurídica. Ou seja, é um organismo com vida própria que você é o cotista, acionista, enfim, o seu dono. Né? Ou tem 2, 3 donos, você, a sua família, seu irmão, enfim, são os donos. Isso não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Então, um dos grandes erros que eu vejo pessoas fazerem isso. Você começa a ver um fluxo de caixa entrando. O que é fluxo de caixa? É grana. Você começa a ver dinheiro entrando e talvez você nunca viu aquele dinheirão entrando, aí você pensa que está rico. Sim. Isso é um engano, isso é bobagem. E pode acontecer rapidamente, né? Dependendo do nicho que você entrou. Rapidamente. Às vezes no primeiro ano ali você já tem esse fluxo grande, né? Exatamente. E às vezes você fica pensando que dinheiro fácil existe. Dinheiro fácil não existe. O cliente não quer dar o dinheiro dele para você. Coloca isso na sua cabeça. Ele não quer. Ele vai dar se você merecer. Se você não merecer, ele não vai te dar. E se amanhã, ele é um cliente seu, tem 10 anos, via de regra, tem pessoas que são mais fiéis, mas via de regra, você tem aquele, em geral, o cliente que ele está disposto a mudar para outro na esquina sem problema. Então, se você não merecer, esquece. Então, entra um dinheiro no seu negócio e você começa a comprar. Vou comprar uma picape, porque eu sempre quis ter uma picape, afinal de contas eu mereço uma picape. Você começa a se seduzir com essas coisas, né? Com as fascinações. Não, eu moro nesse apartamento, esse lugar é muito feio, eu mereço um apartamento melhor. Né? Aí você vai sem se programar, enfim, sem fazer as contas. E o que acontece? Você não tem. E aí eu entro no segundo grande pecado numa empresa. Você não tem uma demonstração financeira da sua vida e não tem uma demonstração financeira do seu negócio. Desde quando eu me entendo por gente, que eu entrei no negócio e mesmo falindo 4 vezes, eu sempre tive demonstração financeira. Eu preciso saber de onde meu dinheiro está vindo e preciso saber mais ainda para onde meu dinheiro está indo. Por quê? Primeiro, ninguém dá dinheiro para ninguém. Né? Eu li uma frase muito interessante, que era assim, o sujeito perguntou, medicina dá dinheiro? Engenharia dá dinheiro? Ele falou, não, meu filho, a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe. O resto você tem que fazer para merecer. Trabalhar. Muito bom. E aí, já que você entrou no assunto do quebrou 4 vezes, conta pra gente por que você acha que isso aconteceu e o que acontece hoje, né, no meio que você visualiza aí de empresários que quebram, se é que você ainda visualiza isso. Por quê? Os porquês disso. É um conjunto, eu já disse 2 aqui, né? É um conjunto de coisas. Uma empresa, um produto, o seu relacionamento com o cliente tem um prazo de validade. Né? Você mesmo é assim.
Sim. Né? Você usa um shampoo no seu cabelo, você gosta dele, você usa lá um ano, de repente você ouve falar num outro shampoo, você vira casaca para poder mudar de marca? Nem ligo, já vou lá Nem e liga. mudo. É, exatamente. É assim que os clientes são. Sim. Você gasta um trabalhão para poder desenvolver um produto e de repente você está pensando, e o seu cliente, a primeira conversa fiada que ele ouve, ele vai e muda o seu produto. Então presta atenção, o produto tem um prazo de validade, o seu relacionamento com o cliente tem prazo de validade. Então, se você não tiver um ciclo no seu negócio, um investimento em dinheiro para criar relacionamentos novos, trazer clientes novos, criar um ambiente novo, Produtos produtos novos. novos, você vai cair no que eu chamo de obsoletismo. E o obsoletismo no negócio é muito rápido. Um produto, dependendo, ele dura 6 meses. Então, o seu negócio é o conjunto disso na cabeça dos seus clientes. Então, o que acontece? Claro, existem vários fatores que estão agregados nessa realidade, mas o fato é que tem prazo de validade, ou seja, vai vencer. E quando vencer, você vai ser descartado. Né? Igual um bagaço de laranja que você chupa e joga na lata de lixo. O cliente vai jogar você na lata de lixo. Não pode chiar, pode espernear, pode reclamar, mas seja inovador. Entenda que isso é um ciclo. E eu não entendi isso direito. Eu já tinha lido, estudado, mas eu não entendi isso realmente da forma correta. Na prática. Na prática, eu não entendi esses ciclos, todos esses ciclos da vida. É um ciclo de vida, não é só de negócio. Né? Casamentos também vencem. Né? Sim, Segundo alguns cônjuges. Se não tiver um jeito de renovar, ele vence. Né? Relacionamento, muitas vezes, de pais e filhos vencem. Relacionamento de irmãos vencem. Tem que ser reciclado. É a natureza humana. Né? A ciência econômica estuda isso. Como que isso funciona. Então, o conjunto desses pequenos fatores, tem outros mais, como eu falei, as mudanças tecnológicas, né? Um microfone desse, por exemplo, não existia há alguns anos atrás. Né? Ele foi se adaptando a fazer isso que ele está fazendo hoje. E assim vai, você tem o celular, você hoje tira foto, faz um monte de coisa no celular. No tempo que eu era jovem não existia celular. Né? Uma ligação telefônica, por exemplo, na década de 60, a minha cidade tinha 4 números. Hoje você tem 9 números. O celular. Né? Tinha 4 números. E você fazer um interurbano, você tinha que pedir a telefonista. Isso eu já estava vivo. Falar isso com alguns de vocês, você vai dizer assim, puxa, mas aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Então, as mudanças tecnológicas vão fazer você ficar velho. E a gente, para gostar de velho, tem que fazer um certo esforço. E o seu cliente é assim. Bom, pegando esse gancho aí, né, eu vou falar um pouco da autoescola. Porque quando a gente tem uma formação, né, como instrutor, a gente sempre quer fazer para o aluno aquilo que é o melhor, né? Eu fui instrutora durante muito tempo, então, assim, eu queria sempre dar aquela aula exemplar, aquela coisa perfeita e tal. Só que aí, quando você vai para o empreendedorismo, para ser empresário, tem tudo isso que você falou: tem a concorrência, tem o mercado, tem o custo. Então, o sonho de todo instrutor é dar uma aula de 50 minutos no qual ele dá o máximo ali, mas às vezes o trânsito não permite, às vezes a deslocamento do carro não permite. Então, essa adequação no processo, ela é necessária para todo empreendedor, né? O que você está fazendo, por que você está fazendo. Então, a gente ainda tem aulas de qualidade envolvido dentro de um mercado. Então, o Detran estabeleceu que tem que ter uma biometria, então a gente teve que se adaptar. A biometria não vai até o carro, quem tem que ir é o aluno e o instrutor. Então, tinha um computador numa sala mais afastada, nós resolvemos mudar toda a recepção para que aquele computador e aquela biometria ficasse ali na hora que o instrutor entrasse, já colocasse a digital e saísse mais rápido para a aula ficar menos curta em termos de tempo, porque isso e aí, enquanto isso, os concorrentes nem sempre se preocuparam com isso, né? E aí o aluno faz essas comparações, tempo de aula, qualidade do carro, né? Se o pneu está em dia ou não, se a gasolina tá na ordem, se o instrutor está parando para abastecer durante a sua aula, né? Que é uma coisa também a se pensar. Então, esses processos de uma empresa,
quando a gente vira empresário e abre a empresa, a gente normalmente não tem ainda definido, vai definir ao longo dos anos, né? E adaptando e melhorando cada vez mais. Então, Exatamente. esse é o ponto principal que eu enxergo para o empreendedor, entender que eu não montei uma empresa e está tudo certo. Tem Não muita coisa para eu existe. fazer, eu estou sempre em movimento. Dando outro exemplo, as redes sociais fizeram um balanço aí nos negócios, né? Tem negócios que nem voltaram para o presencial, estão só no online. Por quê? Porque veio a inovação junto com uma pandemia e todo mundo teve que se adaptar. Quem não se adaptou ou não se adaptar a partir de agora vai ficando para trás, Com certeza. né? E vai perdendo ali mercados que são muito bons. Com Então, certeza. esse olhar aí do empreendedorismo tem que ser sempre de movimento, né? Claro. Mas aí, fazendo uma pergunta de novo, existe pessoas sem sorte nos negócios? Você acha que existe assim, fulano montou uma empresa e não deu sorte? É. Essa é uma questão muito complexa de você dizer. As pessoas às vezes falam assim. Você já deve ter ouvido falar de gente assim. Não, o meu avô era dono desse bairro todo. E aí alguém passou ele na perna, ele foi se mexer com jogo e com mulher e acabou. Nós hoje somos pobres porque. Você já ouviu essas histórias? Já. Isso são fábulas. Isso que você falou tem o mesmo viés dessas fábulas. Ou seja, aí você, vamos supor que você pudesse entrar no tempo e fosse lá. Aí você vai ver que, na verdade, não era bem assim. O avô batia na mulher, tinha outras mulheres fora mesmo, mas assim, confiou num pilantra e não fez um contrato. Quer dizer, ele não se preparou, confiou em gente errada, abusou da sorte, né? Não fez as coisas dentro da legalidade, né? Por exemplo, o município abriu uma rua cortando o bairro dele, ele não foi lá para regularizar tudo, acabou que o município tomou 3 vezes a área dele. Então, existem várias nuances em volta dessa história, dessa fábula, que as pessoas não contam, porque elas nem percebem. E a outra coisa, por que a família está tão ruim agora? É porque o povo, na sua grande maioria, está esperando alguém resolver o seu problema ao invés de você ir resolver. Então, eu costumo dizer uma frase que eu aprendi. A sorte sempre contempla quem se prepara. Ou seja, sorte, ela vai acontecer na sua vida, mas você precisa se preparar para ela. Ela não vai bater na sua porta. Assim, não vai cair um saco de dinheiro na sua cabeça andando na praça da sua rua. Não acontece assim. Você precisa ter uma dinâmica de vida baseada num posicionamento para poder a sorte te encontrar. Preparado. Preparado. Eu uso muito uma figura, eu jogo um pouquinho de futebol, então eu costumo dizer assim, você vai fazer gol? Vou. Se você tem que ficar no meio da defesa adversária. Se você for o goleiro, você fazer gol dando um chute daqui de uma distância de 130 metros é quase impossível. Agora, se você ficar aqui, a possibilidade é maior. É mais ou menos isso que acontece. Você precisa ficar aqui para a sorte te alcançar. Se você não estiver aqui, e aqui, ó, aqui provavelmente você apanha muito pouco, aqui você apanha muito mais, porque, obviamente, os defensores estão dispostos a te agredir fisicamente, te machucar, arrancar sangue no você para você não fazer gol. E isso é o que acontece normalmente na vida. Se você não estiver disposto a ir atrás e tolerar um nível de sofrimento, provavelmente você não vai ter muita sorte, não. Muito bem, então, ó, empreendedor, não existe sorte, o que existe é trabalho, né? Ciência, Exatamente. saber de todos. E ouvindo É por esse aí. podcast aqui, a gente vai compartilhando com o Luiz aqui das histórias que ele já vivenciou. E aí eu quero ouvir um pouquinho do que você faz hoje. Hoje, como que tá essa questão do empreendedorismo aí na sua vida? O que você vive de quê? Vamos fazer a pergunta direta, né? Tô fazendo o quê? O que aconteceu é o seguinte, a minha vida é muito, muito longa, né? Eu já fiz várias coisas. Eu fiz factoring, por exemplo, durante alguns anos. No começo, meu pai tinha drogaria, eu mexi com drogaria durante muito tempo, depois mexi com distribuidora, depois mexi com farmácia de manipulação, depois foi factoring, depois eu voltei para drogaria, depois eu mexi também com venda de produto alimentício na distribuição. Depois eu me envolvi com farmácia de manipulação e depois me envolvi com cosméticos. Eu montei uma clínica de estética
e desenvolvi uma linha de cosméticos. Eu terceirizei, né? No meu negócio tinha algo em torno de 73 produtos diferentes que eu registrei certinho. Depois, uma época, eu comprei uma fórmula de um detergente e também ganhei algum dinheiro com detergente. Depois da clínica de estética, eu fiz marketing multinível, marketing mononível, ganhei um pouco de dinheiro com isso. Depois eu tive um revés grande de alguns sócios, né, que resolveram fazer algumas bagunças e tal, e eu acabei encerrando essa fase. Eu vendi a minha marca que eu tinha criado, era um produto para rejuvenescimento, vendi a minha marca e eu já tinha alguns imóveis, então eu hoje tenho alguns imóveis alugados. Aí nós entramos nesse último ciclo agora, né? 2012 foi o último ano. Depois, com os governos que tiveram, houve fechamento de 300 mil empresas entre 2013 e 2016, né? E aí você tem um monte de loja, aí depois mudou um pouquinho, aí veio a pandemia, fechou mais loja e até um comportamento do não presencial. E aí, nesse tempo todo, um pouquinho antes, eu conheci permuta em 2019 e foi para mim uma salvação, porque locação é um negócio muito ruim. Ou seja, você tem uma remuneração muito fraca em relação ao preço do imóvel. Sim. Uma remuneração boa seria 1% do valor do imóvel mês. Mas isso dificilmente acontece. Você, em geral, tem 0,3, 0,25, que é muito ruim. Ou seja, não paga a depreciação e o que o imóvel... É manutenção. A manutenção e o que o imóvel requer. Então, quando eu entrei em permuta, eu comecei a visualizar uma possibilidade maravilhosa, até para fazer locação em permuta. E depois de 4 anos, eu movimentei 4 milhões em permuta. Deu uma melhorada, assim, assustadora no meu negócio. Para mim, quem criou permuta é um desses caras bem dotado, né? Tipo assim, de um QI superior, né? Que criou essa ideia, né? Que é uma ideia fantástica. Sim. Então, eu participo da Trox, né? E para mim, sensacional. Algumas pessoas perguntam assim, não tem iPhone? Não, não tem iPhone e não tem nem Toyota Corolla, mas tem coisa muito mais legal, muito mais importante do que isso, que é você poder alavancar negócios, né? Que são muito mais importantes do que você comprar um iPhone. Então, presta atenção, você tem que mudar a sua visão disso. Você tem que recalibrar os seus olhos para você enxergar isso com outro ponto de vista, porque é um negócio muito promissor. Então, aproveitando, vamos falar um pouquinho mais sobre permuta corporativa. O que é a permuta corporativa, né? É trocar seu produto ou serviço por outros produtos ou serviços através da Trox numa plataforma inteligente que vai te proporcionar segurança, vai te proporcionar o lastro da informação, mas mais do que isso, a parceria com outro empreendedor, o compartilhar conhecimento, que é uma coisa que a gente faz sempre, né, Luiz? Nós temos eventos aí de encontros onde as pessoas compartilham os cases de sucesso e também os de fracasso, né? Porque o empreendedor tem esses altos e baixos aí, se ele sabe ser resiliente e persistir, ele vai passar pelas dificuldades e vai conseguir crescer. E a permuta nos ajuda nisso. A gente faz grandes parcerias mesmo, no sentido de conhecimento, e poder acessar um produto ou um serviço com o meu preço-custo, o que é maravilhoso, né? Com certeza. E eu fiquei sabendo que você está agora lançando um produto que foi criado, estruturado e planejado quase que 100% em permuta. Conta um pouco aí. Quando eu comecei, quando eu vi falar em permuta, primeira vez, eu estava nos Estados Unidos, eu enviei meus filhos para estudarem lá, né, fazer curso superior lá, cada um achou uma americana bonitona lá e por lá ficaram. Então, os dois já são americanos, eu tenho 4 netos, eu e a Rose, e 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, lindinhos, né? E o que aconteceu? O meu irmão ouviu falar em permuta e pesquisou, e ele ligou para mim. E me contou, eu fiz um monte de perguntas que ele não sabia, e outras ele sabia, mas a vontade que eu tinha, já que eu tinha um voo de milhagem, era fixo no dia, eu falei assim, nossa, dá vontade de sair nadando aí, oceano afora, porque essa aí, eu acho que eu vou arrebentar a boca do balão com esse negócio de permuta. Eu acho que eu vou arrebentar. Esse troço tem
uma mágica nesse negócio, uma mística, que eu acho que eu vou arrebentar a boca do balão com esse negócio. E não deu outra. Eu voltei para o Brasil, dali uns 20, 30 dias, não me lembro quanto, eu comecei a fazer network. Interessante que estudos recentes na área de empreendedorismo mostram que 85% do sucesso de qualquer negócio chama-se network. E 15% chama-se produto ou conhecimento técnico. Então, sobretudo, nós somos seres que nos alavancam uns aos outros mutuamente com a troca de informações. Isso é básico. E mais com a nova tecnologia que nós hoje estamos vendo, como a da Troxy, podcast e outras tecnologias, ainda está aumentando mais isso. Então a necessidade de network é premente na vida de sucesso de qualquer ser humano hoje. Né? Você ir lá para as montanhas, ficar lá sozinho, etc. Pode ser uma coisa muito legal, mas eu odeio. Eu também. Se ficar lá 1 ou 2 dias é o suficiente para você me tirar. No 3º dia eu já tenho que sair com o SAMU. Lá naquela boleia do SAMU, doente. Porque eu não aguento, eu não consigo fazer isso. Então, o meu prazer é me envolver com pessoas, me envolver com situações, com processos. Isso é o que eu gosto de fazer. Então, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar. E, de repente, quando eu vi, eu já tinha feito 200 mil. Eu falei, que troço bom. E, de repente, eu fiz as contas, 400 mil. Eu vou completar 400 mil em permuta, rapaz. Eu não ia conseguir, imagina. Eu tô lá com um monte de loja fechada, né? E loja fechada é igual o avião. Imagina o avião, vai, taxiou, papapá, fechou a porta, a poltrona tá vazia. Meu amigo, já era. Ele vai voar de poltrona vazia. Aluguel, assim, mais um dia que o seu imóvel ficou vazio. Já era, acabou. Você não recupera aquele dia. Então, isso é muito angustiante. Né? E depois de 2012, 2013, 14, 15, eu fui só perdendo inquilino. Você quebrou, faliu, não sei o quê, abaixei o aluguel. Mesmo assim, não teve jeito. Quer dizer, eu fiquei com 50% de vacância. Isso é muito angustiante. Você ainda deu desconto, fez e aconteceu, mas o cara faliu, você quebrou. Tem uma loja aqui na esquina que está cobrando menos da metade que você está cobrando. Quer dizer, o proprietário está dando para ele ir para lá. Não tem jeito. Fazendo um parênteses aí, eu andei pelo centro outro dia, né? Fazia muito tempo que eu não caminhava ali nas ruas da área central. Fiquei impressionado o quanto de lojas tem aberta, assustador. Que tem fechada, né, para alugar. Assustador. Né? Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar em permuta, eu já comprei usina fotovoltaica, reformei vários dos meus imóveis, que não ia ter como reformar. Comprei tinta, comprei material elétrico para os imóveis, pus câmera, né? Comprei joias para a Rose, para minha nora, para os meus filhos. Fui viajar para um hotel bacana, de férias, tal, com vida de rico, né? Que eu não ia fazer aquilo, mas vou fazer porque está na permuta. Sim. E fiz vários tipos de investimentos maravilhosos. Tenho uma network hoje muito legal. E estou continuando, conhecendo gente, conhecendo possibilidades, conhecendo... tipo assim, você tem uma ideia sobre alguma coisa. De repente vem uma pessoa e te dá um outro parâmetro daquela coisa. Aí você começa a falar, nossa, mas eu podia ter feito desse outro jeito também. Esse outro jeito também funciona. Esse é o valor de uns aos outros. Às vezes você está bitolado. Quantas vezes eu me vi bitolado numa ideia e de repente eu mudei aquela ideia. Então, desde quando eu entrei na permuta, eu sabia, eu vendia um negócio de cosmético bacana. Na minha clínica eu cheguei a atender 300 clientes numa semana. Quer dizer, aquilo era um formigueiro de gente. E ganhei uma grana bacana. Aqui, eu falei, peraí. Pela permuta eu consigo matar o custo de várias etapas usando permuta. Ou seja, vendendo o que eu não conseguia vender, né, em dinheiro, e comprando o que eu teria que comprar em dinheiro. Quer dizer, na verdade eu peguei dinheiro que estava morto
que era o que eu não conseguia alugar, por exemplo, ou outras operações, dinheiro morto, eu transformei em dinheiro ruim, que é quando eu vendi. E aí eu fiz uma prospecção, uma garimpagem, de repente o dinheiro ruim virou dinheiro bom. É um Maravilhoso. milagre. Eu não ia Literalmente. ter isso. Ó, lembra que o avião ia voar com a poltrona vazia. Uhum. Esse era o meu destino. Então, para mim, eu resolvi criar uma empresa nova de cosméticos, contratei uma empresa pela permuta para desenvolver todo o layout, logomarca, tarará, aceleração, o site, trabalheira doida, né? Eu já tenho a expertise do fabricante, contratei uma gráfica bacana para poder fazer rótulo, caixinha, papapá, folder, flyers, todo tipo de necessidade gráfica. Tem a galera que trabalha na aceleração Uhum. e estou criando um site para vender um produto bacana, um produto com resultados fantásticos, a um preço que agrega valor, para que eu possa usar a permuta como um acelerador desse tipo de coisa. E eu Do vou produto, do acelerador do produto, produto, do produto para do ficar negócio. conhecido. Isso. E vou fazer um sistema de cashback. Tipo assim, o cliente que me comprar, ele tem 5% de cashback. O sponsor dele, quer dizer, a pessoa que patrocina ele vai na hora que ele faz o cadastro, né? Vai ganhar 10% de cashback sobre a compra dele. Então a minha ideia, por exemplo, a hora que um sponsor desse, um patrocinador, ganhar, tiver lá nos 3.000, 4.000 pontos, que ele receberia em produto. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar um final de semana num hotel bacana aí para ele pela permuta. Ele Maravilhoso. vai receber, eu vou usar a permuta para poder fazer esse tipo de prêmio. Quer dizer, eu não vou pagar o hotel. Eu vou Uhum. comprar o hotel pela permuta, vou pagar as comissões para a permuta, usando o hotel como um bônus. Então o cara vai receber um bônus de 4.000 e vai me custar quanto? Vai me custar a comissão da permuta, que é muito Sim, menos. sim. Fantástico, né? Nada como aprender a fazer isso. Então, ó, já adiantando que eu, Fernanda, junto com o Luiz, a gente está sempre disponível aí para bater esse papo, né? Não é só aqui no podcast que vai ficar gravado para vocês poderem ouvir quantas vezes precisar, mas o pessoal da Trox, né? E quem não é Trox ainda e quiser saber um pouco mais, pode nos acessar aí, né? Os telefones vão estar disponíveis ali depois do cashback, do podcast que eu falo cashback, eu já estou pensando em ganhar cashback aqui, gente. Do podcast que vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar o meu telefone para vocês acessarem aí quando precisar. Saber mais sobre esse universo, né? Porque você que é empreendedor, que está assistindo esse podcast, provavelmente alguém te mandou, você entrou lá no YouTube, descobriu que existia permuta corporativa, mas você quer saber um pouco mais como que isso pode ajudar o seu negócio a crescer? Cola na gente no Luiz que vai te ensinar aí muita coisa. Só o que ele já falou aqui hoje foi muito engrandecedor. Obrigada, viu, Luiz, por compartilhar com a gente. Mas e o que você tem para me contar aí que pode ser um pouco engraçado? Pensa em alguma coisa que seja relevante ou pode ser uma história engraçada também desses processos de ter uma empresa. Não deu certo, mas eu persisti, fui lá fazer um outro negócio, que eu já percebi que você não é um cara que esmorece quando vem o primeiro obstáculo. Mesmo você tendo quebrado, né, que é uma coisa muito comum de acontecer, o pessoal que às vezes assiste fala assim: ah, não, mas quebrar uma empresa é o fim do mundo. Não, no universo empresarial é uma coisa corriqueira, né? Eu fiz uma coisa, não deu certo, que é o que a gente chama de quebrar, e aí eu fui lá, encerrei aquela história e comecei uma nova. Quem é empreendedor tem facilidade de enxergar essas oportunidades de recomeçar e da forma mais correta do que foi anteriormente. Então, compartilha com a gente alguma coisa que você pensou aí sobre isso. Assim. É, eu não sei se eu tenho uma coisa muito engraçada, mas tem uma coisa que é muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu vejo, que eu dou importância, é a minha inspiração. Eu preciso estar inspirado. E para mim estar inspirado, eu preciso trabalhar as chaves, né? As fundações disso. Então, por exemplo, eu posso enumerar algumas chaves de inspiração. Pô, eu sou casado e eu preciso ter um bom relacionamento com a minha mulher. Não funciona se eu ficar brigando com ela ou ela brigando comigo. Se a gente não se acertar. Eu tenho 2 filhos, eu também preciso ter um bom relacionamento com os meus filhos. Né? Meus netos são crianças e tudo, claro, eu também preciso ter.
mas são fundamentos muito importantes, né? Da sua inspiração. Às vezes você nem acha que você é inspirado. Você às vezes nem pensa que você é muito inspirado ou que você tem muito jeito para muita coisa. Mas deixa eu te falar, tem uma coisa que eu fico olhando nas pessoas. Às vezes você liga a televisão e aí você tem lá alguns ídolos, né? Todo programa de televisão vai focar num fato, num ídolo, ou num, como uma pessoa fez, o que é que ela deixou de fazer. Se for um jogador de futebol, olha como é que ele faz gol, né? Ele é goleador. Se for um cara que dá tiro, olha como é que ele atira. Se for um filme de faroeste, o cara atira com precisão e tal. Então todo mundo vai focar numa habilidade assim maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada ser humano que pisou nessa terra tem uma habilidade singular. Então você é produto de alguma coisa que nunca existiu. Eu fico vendo, vocês devem conhecer também, aquelas pessoas que começam a fazer um desenho, um quadro, e de repente, do nada aparece uma figura perfeita, né? Ou a pessoa vai desenhar alguma coisa em 3 dimensões. São habilidades fantásticas. Mas deixa eu te dizer, da mesma maneira que aquela pessoa tem uma habilidade fantástica, que está muito desenvolvida quando você olha isso, você também tem uma habilidade fantástica, que talvez não está muito desenvolvida. E que talvez não está muito desenvolvida porque você não trabalha muito bem a sua inspiração. Você não cuida bem disso. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, embora eu não pratique mais isso, é uma coisa que funciona muito bem. É honrar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, todos nós viemos de um pai e de uma mãe, né? Ninguém aqui nasceu de jogadeira, né? Óbvio. Então, isso existe uma inspiração nisso, de você honrar seu pai e sua mãe. Talvez o seu pai e sua mãe tenha sido uma droga. O meu também, especialmente o meu pai, não foi grande coisa. Mas eu aprendi a honrar eles mesmo assim, mesmo ele não ter sido grande coisa. E eu pude, ainda ele estando vivo, eu pude pedir ele perdão de quantas vezes eu fui um mau filho para ele. Ingrato, respondão, mal educado, não gentil, enfim, essas coisas básicas. E a minha mãe também, embora eu tenha perdido ela muito cedo. Mas eu deixo para você essa lição. Cuida bem da sua inspiração. Né? Se você fez alguma coisa errada, feriu alguém, fez alguma coisa que a sua consciência está mostrando que você precisa arrumar, arruma. Não é pela pessoa, não é pela situação, é para você e por você. Isso é você que vai ser beneficiado com isso. Não é a situação, não é a pessoa, não é o seu pai, não é a sua mãe. É você. Então cuida bem disso. Tenha a sua consciência leve em tudo que você faz. Se você é um trabalhador, por exemplo, e você fica mascando, se a sua consciência está te mostrando que você está mascando, que você está enrolando, é porque o meu patrão me paga muito mal. Não importa que ele te paga mal. Importa que, se você está ali para trabalhar, trabalha. E seja honesto. Seja honesto consigo mesmo. Não tenha vergonha ou desculpa para assumir a sua responsabilidade. E não faça justificativa daquilo que você precisa você responder. Toma para si a sua responsabilidade. Sabe o que acontece? Pessoas não confiam em quem não é confiável. O cliente já é disposto a te trair. Ele já está disposto a te trair. Se você tiver esse tipo de conduta, aí ele nem vai confiar a primeira vez com você. Você nem vai perder ele porque ele não vai confiar a primeira vez em você. Aí só vai restar para você uma área para você trabalhar, que é no preço. E a empresa que trabalha no preço é uma empresa fadada a um insucesso rápido. Se o preço é a única coisa que você está vendendo, você está fadado ao insucesso. Porque a coisa mais importante numa empresa não é o preço, é o valor. E o que acontece? Se você não agrega valor ao seu preço, significa que o seu preço é baixo. E o seu negócio tem um preço baixo. Então, trabalhe em você, na sua inspiração. Provavelmente você consegue fazer melhor nessa área do que você está fazendo.
Então, a história não é muito engraçada, Nossa, mas mas foi uma ela pode ser lição. valorosa, né? Foi uma lição isso, né? Muito bom ouvir. Porque, olha, eu como empreendedora que sou, eu sou casada, né, com o Ricardo, que deve estar, vai nos assistir aí esse podcast. Eu espero que ele assista tudo, porque o último ele assistiu só uns minutos. E aí, quando a gente começou, nós éramos só namorados quando a gente montou uma empresa, né, a autoescola. E aí foi bem desafiador, porque você é namorado, mas você também é sócio, e aí você discute no namoro, aí discute na sociedade. Difícil. Mas há um tempo atrás nós recebemos um conselho que seguimos, que foi assim: um amigo nos falou. Você quer que o seu negócio vá bem? Primeiro a sua casa, nesse momento a gente já estava casado, primeiro a sua casa tem que estar bem. Então, a sua estrutura tem que estar bem embasada, a sua comunicação, o seu relacionamento, porque isso tudo vai refletir no seu negócio. E dito e feito, a partir do momento que a gente olhou para esse lugar e trabalhou esse lugar em primeiro lugar, então primeiro Deus, depois o seu relacionamento conjugal, familiar e depois o seu negócio. Tem gente passando as coisas, uma coisa na frente da outra e não vai funcionar, né? Não adianta você ter uma empresa de muito sucesso, não ter tempo para seus filhos, não ter tempo para sua casa, para seu marido, não ter um tempo de lazer, um tempo de descanso, um tempo para trabalhar o seu espiritual, o seu emocional. Se você não tiver esse equilíbrio, qualquer negócio que esteja indo muito bem pode desabar muito rapidamente. Então, tem que buscar isso tudo que o Luiz já compartilhou aqui com a gente, mas também esse equilíbrio de aquilo que você não pode misturar lá na empresa, que é o PJ e o PF, nas contas financeiras, na vida pessoal é um pouquinho diferente. Você tem que ter uma vida pessoal muito bem estruturada e tranquila para você conseguir ter uma empresa e um negócio tranquilo e que evolui, que faz diferença na vida das pessoas, dos seus funcionários, dos seus clientes. Então, tudo isso reflete, é bem isso que ele falou. Não adianta a gente querer estar bem se você tá em débito com alguém, você está em dívida de perdão com alguém, então tem que correr atrás disso, porque essa é a base de nós estamos aqui nesse mundo para fazer diferença na vida das pessoas, que seja através do nosso negócio, né? Então, quem é empreendedor está fazendo isso. Agora, tem muita gente que não olha para isso, acha que está totalmente distinto, e não é. É bem misturada essa questão do eu tem que estar bem. Então, seja você casado, solteiro, filho, pai, tem que estar com essas relações bem estruturadas para você conseguir avançar nesse universo de empresa, de negócio, de dinheiro, né? Porque imagina, também tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas não tem dinheiro, não tem riqueza, né? Então, o que que é a riqueza? Define aí pra gente. É, olha bem, isso que a Fernanda está dizendo é uma coisa muito séria. Às vezes você tem um fluxo de caixa legal, você tem dinheiro, seu carro é bacana, sua casa, mas aonde a sua inspiração está? Às vezes você já está vivendo da glória de anos atrás. Você está depressivo. Aonde que está o seu tesouro? Aonde tiver o seu tesouro, vai estar a sua riqueza. Riqueza é aquilo que você atribui valor. Então, por exemplo, como ela disse, se eu sei que ela tem duas menininhas, e filho dá trabalho pra caramba, viu? E outra coisa que dá trabalho é esposa, também dá trabalho pra caramba. E olha, se você não se dedicar a isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai acabar não tendo amigo nenhum. A começar dentro da sua casa. E a gente não vive sem amigo. É muito difícil. É muito mais difícil viver sem amigo que com amigo. Se você constrói uma relação com a sua esposa onde vocês são inimigos, é muito difícil. A sua inspiração se esvai. Porque a sua riqueza é muito fraca. Aí você arruma uma mulher lá fora, igual meu pai fez várias vezes. A sua inspiração vai se esvaindo, porque aquilo não. Primeiro, você encontrar uma pessoa fiel, direita, que realmente te ama, é muito difícil. Não é fácil. Encontrar uma esposa, do meu ponto de vista, é muito difícil também. Aí depois você cria os seus filhos dentro de uma ótica desse ambiente, onde você também não é confiável.
Sabe o que vai acontecer? Você provavelmente vai criar inimigos e conflitos e lutas e desavenças. Isso vai atacar a sua inspiração. Porque os seus filhos não vão conseguir ser seus amigos, ou seu amigo, ou sua amiga. E aí o neto vai continuar. E aí aquela história de que fulano era rico, era dono desse bairro e de repente perdeu tudo. Por quê? Porque ele não cuidou, como a Fernanda falou, da riqueza dele. Por quê? Todos nós temos um nível de riqueza, mas nós precisamos ter um tesouro onde a riqueza está. Ou seja, quais são os valores que compõem a sua riqueza? Os valores são o seguinte: eu sou homem de uma só palavra. Eu digo sim é sim, eu digo não é não. Não, a hora que eu vou lá, compro na Trox, né? Vou lá, compro, eu consigo um crédito, né? Que normalmente as plataformas dão. Aí a Fernanda me pergunta: o que você comprou? Não lembro. Pô, você não pagou. Não Sabe sabe. que se chama isso trambique? É verdade. Se chama roubo. Ou seja, você pegou um dinheiro em troca, né? Em permuta, gastou ele, que comprou alguma coisa. Você comprou alguma coisa, caiu no chão, quebrou. Você comprou. Você levou para sua casa. E cair no chão e quebrou era problema seu. Não era problema da Fernanda. Então você comprou. Mas você não pagou por isso. Você roubou. Sabe o que aconteceu? A sua riqueza está ligada a esse tesouro de que você é um ladrão. E a sua inspiração vai embora. Você não consegue ter alegria com as coisas. Você não consegue ver valor nas coisas. Até na sua própria vida. Você começa a se sentir tão pequeno, mal. Então é importante você cuidar de você em primeiro lugar. Você merece isso. É importante, é para você. Eu não estou aqui para ficar dando lição de moral nem nada. Eu estou falando sobre a sua inspiração. Como eu disse para você, você é um dom. Você tem uma habilidade que eu não tenho. E se você não cuidar disso bem, sabe o que vai acontecer? Provavelmente você vai partir dessa vida infeliz e deixar também um legado infeliz em volta de você. E isso não compensa, assim. É tipo assim, imagina um sujeito, uma história, o sujeito entrou para fazer um cruzeiro e passou os 20 dias do cruzeiro entrando no restaurante, porque ele pensou que ele tinha que pagar, que não estava pago. E ele ia para o restaurante, aí sentia aquela fome, ele tinha levado uns chips e comeu 20 dias de chips. Aí na hora que ele estava descendo do navio, o capitão do navio falou: mas meu fulano, dona Fernanda, eu não vi a senhora. Não, eu não fui lá porque é muito caro. Não, dona Fernanda, quando a senhora pagou para entrar no navio, a senhora come de graça. A vida é assim. É igual o navio que você compra o cruzeiro. Você merece ser feliz porque você já entrou. Agora, você, para entrar no restaurante, tem que pôr uma roupa bonita, tem que pôr uma gravatinha. Então, você tem que se preparar para aquele ambiente. É preparar o seu coração. Sim. É evitar esse tipo de coisa, tratar da sua inspiração. Aí eu vou conseguir ver a sua habilidade florescer linda, né, como uma flor que floresce num jardim, perfumada, reluzente e colorida, né? Da mesma maneira eu vou conseguir ver você reluzir nesse ambiente. Fora disso vai ficar aquela coisa murchinha, né? Que não que sai não, do que não lugar, que sai não do lugar. cresce, né? Que É isso só aí. reclama, né? Exato, exato. Então, assim, nós temos, então, a Trox, que é um grupo de permuta muito grande, até nível Brasil, mas tem as empresas e as empresas, né? Tem um empresário que entendeu o potencial e que explora, como o Luiz deu o exemplo aqui, e tem também aquela pessoa que ainda está ali cheia de ressalvas, cheia de medo, mas também olhando para o lugar errado, né? Então, olha para o lugar certo, vai se qualificar, vai desenvolver a ciência que é empreender com outros parceiros que sabem mais naquela área específica, ou às vezes até no seu mesmo, né, no seu nicho, que pode compartilhar com você alguma coisa de crescimento. Então, o grupo não é um grupo de concorrência, muito pelo contrário, é um grupo para a gente se apoiar, para a gente se ajudar no sentido de sermos melhores empreendedores, né? As nossas empresas serem saudáveis. E aí
também tem a parte emocional, né? Que você pode ter lá um psicólogo, um coach para te ajudar aí a equilibrar a vida pessoal para que a sua vida profissional também flua, né? Porque às vezes está agarrando e não é só pelo governo, pelas coisas que acontecem, pode ser essa questão emocional aí que não está bem trabalhada. Então você pode não ser um bom gestor, pode não ser um bom patrão, como dizem por aí, né? Então tudo isso a gente aprende, a gente às vezes chega num empreendedorismo cheio de convicção, achando que sabe tudo. Mas não, a gente tá nesse mundo para se desenvolver. O que Deus quer da gente é que a gente tenha essa visão de buscar. Então você tem que estar sempre buscando, não estaciona, não, tá? Movimento. Bom, Luiz, temos mais 5 minutinhos aí para as considerações finais. O que você quer mais compartilhar com a gente aí do que Bom, falamos hoje? primeiro é uma grande honra poder estar aqui hoje. Eu nunca participei de um tipo de reunião assim. Estou muito honrado, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né? Eu poderia falar aqui horas e horas e horas, né? Te contar um monte de aventura, mas eu queria te falar de uma coisa aqui que eu até falei com a Fernanda. É a capacidade que os fracassos têm de ensinar a gente. Muito pouca gente gosta de falar de fracasso, né? Você talvez vá ouvir vários coaches por aí, o sujeito só fala de sucesso. Se você abre o Instagram, o Facebook, o Snapchat, o Twitter, você só vê gente falando de sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: fracasso tem uma capacidade maravilhosa para ensinar a gente o caminho certo, né? Se não houvesse fracasso, a gente não conseguia acertar. O fracasso é parte integrante do acerto. Sem fracasso, você não consegue acertar. Agora, você precisa ser humilde também. Eu estou aprendendo a ser humilde. Eu não sei tudo sobre isso ainda não. Mas eu acho que eu já passei algumas etapas importantes. Você tem que ser humilde para poder admitir. Admitir, receber crítica, né? Receber aquele pela-saco que começa a te falar, te falar. Às vezes é a sua mulher, é o seu marido. Eu sei, eu entendo. Mas fica firme. Tenta filtrar aquilo da melhor maneira que você puder. Tenta tirar daquilo alguma coisa boa. Faz um exercício mental, né? Procura ajuda. Às vezes um psicólogo vai te ajudar, um profissional da área, ou um amigo mesmo, né? Compartilha aquilo, né? Tenta de alguma maneira para você se superar, para que você possa não ficar parado no fracasso, parado pensando que você não vai conseguir, parado pensando que não tem jeito, parado pensando no governo ou no infortúnio. Eu quebrei 4 vezes, foi duro pra caramba. Na última vez que eu quebrei, eu ainda tive um câncer. Eu pensei assim, meu Deus, agora além de falido, trapalhão, desgraçado, eu ainda vou deixar uma viúva e 2 meninos pequenos para poder enfrentar um mundo aí sem eu. E olha, foi muito difícil. Foi duro pra caramba. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz isso que eu comecei, eu já fazia numa certa medida, eu continuei a fazer isso que eu estou te recomendando fazer, né? Eu me ajoelhei e fiz da melhor maneira, eu sou cristão, e falei, Deus, ilumina minha cabeça, ilumina meus passos, me ajuda a achar uma solução para mim, né? Achar um caminho. Chorei pra caramba. Muita gente fala assim, a homem não chora. Bobagem, chora sim. Chora menos, mas chora. Então, eu te encorajo, não desanima, né? Uma vez eu estava numa situação, numa tribulação tão grande, de uma coisa tão estrutural em mim, que Deus falou uma coisa comigo, falou 2 coisas comigo, no meio dessa situação. Ele falou assim comigo, eu ouvi audivelmente, a sua história ainda não acabou. E a segunda frase foi o seguinte, eu ainda tenho esperança. É, talvez a sua história também ainda não acabou. E talvez você não tenha muita esperança. Mas eu te encorajo hoje. Tem esperança. Busca ajuda, né? Busca meios, conversa. Abre seu coração. Não é tão difícil assim, não. Outras pessoas conseguiram, você também pode conseguir. Um grande abraço, um grande beijo para vocês.
Muito bom, Luiz. Obrigada. Bom, encerramos esse podcast maravilhoso hoje. Se você ainda não é um parceiro Trox, nos procure, né, para acessar tudo isso aí mais de perto. O podcast também é uma parceria com RVL, Grupo RVL, Podcast BH. Estamos aqui a cada 15 dias com um novo parceiro. Se você quiser saber mais, nos procure. Um abraço, até mais.